noite. Está começando já aqui. São 7 horas aqui em Manaus. Alguém pode dar um alô para a gente aí? Está chegando. Bom, enquanto isso, o pessoal vai chegando. Eu vou começando por aqui para a gente começar a passar a ideia, tá? Para a gente perder tempo. Primeiramente, boa noite. Denis. Boa noite, Denis. De onde você é, meu querido? Muito bem-vindo aí. Muito obrigado pela atenção, pela moral. Para desempregar. Pronto, agora acho que vai, né? Eu montei aqui o meu microfone para a gente não perder tempo. Tá chegando aqui um delay para mim. Faz parte da transmissão, tá? Mas enfim, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos que estão chegando. É um prazer falar para vocês aqui. Sou Rafael Freire, sou desempregado desde o ano de 2005. E a ideia agora que eu passei a ter com esse projeto é simplesmente mostrar não só o que eu fiz, mas também o que as pessoas podem fazer para começar a trabalhar mesmo, ganhar o seu dinheiro de forma honesta, de forma justa, fazendo o que elas sabem fazer, fazendo aquilo que elas gostam de fazer, beleza? Então, assim, o propósito do Enfim Desempregado é mostrar aqui o quê? Apesar de você ser desempregado, apesar de você estar desempregado, você pode sim trabalhar de forma honesta, porque simplesmente aquilo que você faria em um emprego, aquilo que você faria em uma empresa, você pode fazer perfeitamente para aplicar junto a outras pessoas. Porque o que eu digo? O que você faria em uma empresa, em as outras pessoas, você pode perfeitamente fazer para justamente ajudar as outras pessoas que já estão próximas a você. Mesmo porque as empresas são feitas de pessoas, beleza? E assim, eu demorei muito para perceber isso. Acreditem, isso não é uma situação apenas do Brasil, tá? Eu tenho acompanhado muitos autores, muitos escritores, muitos palestrantes, lá fora, que falam sobre a questão do desemprego, e isso não é só do Brasil, tá? Até que eu percebi que realmente isso fazia sentido. Eu ia muito atrás de emprego, tentava uma oportunidade em várias empresas e simplesmente não dava certo. Às vezes eu ficava esperando aí os RH dizendo para mim que iam entrar em contato comigo, que não entravam, ou então eu simplesmente conseguia uma vaga, mas a vaga não era nada interessante, então não dava tempo, até que eu consegui ser contratado pela primeira vez no ano de 2004, mais exatamente no dia 4 de novembro, se não me engano, de 2004. E foi meu primeiro e único emprego, que só durou 6 meses. Fiquei até maio de 2005, a empresa trabalhando como relações públicas, fazendo contato, divulgação, de uma ONG. E, só que assim, eu fazia faculdade de publicidade e tal, e percebi que aquilo que eu aprendi na faculdade, eu podia perfeitamente aplicar a outras pessoas, tá? Que estavam perto de mim o tempo todo, eram amigos, eram familiares, e acreditem, até empresários precisavam do meu serviço. E aí comecei a oferecer os meus serviços de publicidade, de música também, porque caso você não saiba, eu comecei sendo músico aos 14 anos de idade, e é incrível, porque tem muita gente que acha que música não é lá um trabalho, digamos assim. E é aí que entra o lance do Enfim Desempregado. O que é o Enfim Desempregado? É justamente mostrar que trabalho não é aquela coisa que você faz em um lugar, não é aquela coisa que você faz em uma empresa, em um escritório. Trabalho simplesmente é uma coisa, ou então qualquer coisa que você faça, certo? O pessoal que tiver pergunta, ele está online ainda aqui, pode fazer pergunta à vontade, tá? Para a gente começar a interagir aqui, sem problema nenhum. Então, assim, a ideia é que você simplesmente pegue aquele conjunto de conhecimentos que você tem para ajudar outras pessoas da mesma forma que você faria em um emprego. Mesmo porque, como eu sempre falo, uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas que ajudam outras pessoas. Então, assim, se você realmente se qualifica, se você realmente estuda para trabalhar em uma empresa, a grosso modo, você tem toda a condição
de atuar ajudando outras pessoas com esse conjunto de habilidades que você tem, com esse conjunto com seu talento mesmo, não importa qual ele seja, para ajudar outras pessoas e, claro, em contrapartida, ser honestamente recompensado por isso, tá? Beleza? Tudo certo até agora? Então, assim, eu separei algumas perguntas aqui para reflexão. Eu mandei um e-mail hoje é dia 26, né, 26 de junho, eu mandei um e-mail para algumas pessoas que fazem parte aí da lista do Enfim Desempregado, perguntando quais eram as perguntas que as pessoas tinham, né? E aí teve até um colega nosso, sabe o nome dele, o Aleph, que perguntou o que ele poderia fazer para abrir uma lanchonete, uma loja. Isso é uma coisa muito particular, porque diz respeito ao mercado particular. Mas, independente disso, o ideal é saber quais são os recursos que você tem. E vai lembrar que recurso não é só recurso financeiro, tá? Recurso também é todo um conjunto de conhecimento que você tem. Porque não adianta você querer montar um negócio se você não sabe como aquele negócio funciona. Se você não sabe quem são as pessoas que fazem aquele negócio ser um negócio lucrativo, tá? Então, com base nisso, eu fiz algumas perguntas aqui, apenas para reflexão, tá? Caso você esteja realmente acompanhando aí, a ideia é que você anote essas perguntas e, de preferência, responda. A ideia é que você não seja apenas um mero consumidor de conteúdo, tá? Porque a gente recebe muito conteúdo todo dia. Se a gente não colocar em prática, de nada adianta esse conjunto de informações, esse conjunto de conteúdo que a gente recebe, tá? Então, assim, você realmente gosta do trabalho que você faz? Você conhece bem esse mercado que você atua ou quer atuar? Será que esse seu trabalho só pode realmente ser feito em um emprego convencional? O que você tem feito para converter esse conjunto de habilidades que você tem, o que você está adquirindo através dos cursos que você faz, através das leituras que você faz, o que você está fazendo para converter esse conjunto de conhecimentos para ajudar outras pessoas? Será que você só consegue ajudar outras pessoas se for em um emprego, se for em uma empresa? É quase certo que não, tá? É claro que existem algumas exceções, podem haver exceções, mas acredite, é quase certo que não. Então, assim, é até estranho, porque é uma coisa muito óbvia, né? É estranho porque, pelo menos aqui na minha cidade, eu sou publicitário, né? E acompanho aí o curso, pôde entender como foi a minha trajetória. E aqui em Manaus, a gente também tem os comerciais de TV. E, por exemplo, as grandes universidades, que são até franquias nacionais, elas, por exemplo, elas exploram muito a questão do alto índice de empregabilidade que a pessoa vai ter caso ela estude naquela instituição. E eu acho assim incrível como a própria academia, né, que até então é uma instituição feita para fazer com que as pessoas reflitam, pensem fora da caixinha. É estranho ver essas instituições apenas focando no emprego, focando em formar empregados, se empenhando em formar mão de obra para outras pessoas. E quando a pessoa sai da faculdade, isso aí hoje, a cada 6 meses, aí, você que já fez faculdade, ou faz faculdade, ou quer entrar em uma faculdade, principalmente se for uma faculdade particular, deve saber disso. A cada 6 meses, centenas de pessoas são formadas e são lançadas no mercado de trabalho, como até então, profissionais aptos para trabalhar. Só que o porém, essas pessoas que saem da faculdade, é que simplesmente elas saem com a mentalidade de empregado. Elas não conseguem enxergar as pessoas que estão ao redor delas para que elas possam ser ajudadas por essas pessoas, por você, por mim, ou por qualquer outra pessoa. E vai lembrar que não necessariamente você precisa de uma faculdade. É bom que você tenha, sim, uma faculdade para potencializar aquilo que você já sabe, você já gosta de fazer, mas você ter apenas uma faculdade hoje em dia não quer dizer nada, tá?
E volto a falar, para você aplicar o conjunto de conhecimento que você tem em uma para ganhar dinheiro, você não precisa de um emprego. Você precisa apenas de pessoas que possivelmente já estão próximas a você. Isso aí você pode consultar os seus amigos, a sua família, os amigos dos seus amigos, e aí começa um trabalho. É tudo um processo de maturação, tá? Não, você vai errar bastante, dependendo do caso você não tem muita experiência, você vai errar, tá? Mas a melhor forma de começar, acredite, é com seus amigos. São os seus amigos que vão permitir os seus erros, e são eles que, a grosso modo, vão ser os seus primeiros clientes, tá? Então, a ideia é fazer com que você pegue os seus amigos e comece a fazer deles as suas cobaias iniciais. Então, através deles, que você vai fazer os seus primeiros experimentos. É isso. Então, assim, a ideia é você pegar os seus amigos e começar a fazer as suas primeiras experiências com base naquilo que você já faz, que você vê na faculdade, com base naquilo que você lê nos livros, com base naquilo que você observa a coisa ao seu redor, tá? É claro que existem, por exemplo, a área de saúde é uma coisa um pouco mais delicada, tá? Você precisa ter cuidado, porque algumas coisas têm que ter o respaldo do conselho, né? Então, trabalhar com saúde, uma coisa mais delicada, mas ainda assim é interessante que você se lance até para oferecer ajuda para os profissionais que já estão no mercado. Por exemplo, o dentista, ele não tem lá o CRO dele. Ele pode se oferecer para ajudar o dentista que já tem uma clínica, que já atua ajudando outras pessoas, e, em contrapartida, com a ajuda dele, né, ele vai ser devidamente recompensado por isso. É daí que vem aí os programas de estágios e tal, para tentar recrutar pessoas que estão aí estudando, para que elas possam ter uma noção de como é o mercado de trabalho no mundo real. Pois bem, eu fiz uma outra pergunta aqui. Pode falar, tá? Caso você tenha uma pergunta a fazer, pode ficar à vontade, pode deixar aqui no chat, eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Então, assim, reflita. O trabalho que você faz realmente extrai o melhor de você? Como você se sentiria se você tivesse que fazer esse trabalho que você faz? Como você se sentiria se você tivesse que trabalhar até altas horas da noite? Se você responder que você ficaria mal, é quase certo que esse trabalho não é o adequado para você. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, acredite, eu achava que isso era balela antes, mas não é, tá? Não é balela. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente nem vê o tempo passar. Eu, pelo menos, adoro conversar sobre música, sobre empreendedorismo, sobre várias coisas e se deixar, vou até de madrugada, vou até ao amanhecer para conversar. Tem até alguns amigos meus que me conhecem, e sabem como eu até um pouco exaltado para conversar sobre o assunto. Por exemplo, tem uma que adora falar sobre futebol, né? Então, assim, o cara vai falando sobre futebol, e se deixar, ele vai até o dia amanhecer falando sobre o time dele. Tá? Outra coisa importante, você que tem alguma habilidade, ou melhor, qualquer habilidade, o que você tem feito para colocar essa sua habilidade, esse seu conjunto de habilidades, para ajudar outras pessoas? O que está faltando para você? O que você acha que você não pode colocar desde já, a partir de agora, o conjunto de conhecimentos que você tem, que você está adquirindo, ou que você já adquiriu no decorrer da sua vida? O que você acha que você não pode pegar esse punhado de coisas que você já tem de experiência para ajudar outras pessoas, né? A gente vai para a faculdade às vezes e, como eu falei, tem muita preocupação com o emprego e tal. Mas é aquela coisa. Em um emprego, você simplesmente vai ajudar pessoas, tá? E assim, se você não conseguir, por exemplo, só um parênteses, a ideia é que você consiga clientes, tá? E não necessariamente um emprego. E se você não conseguir uma oportunidade de ajudar uma pessoa, um profissional liberal ou uma empresa que seja, a minha sugestão é que você procure a concorrência dessas pessoas que não aceitaram você, tá? E caso não seja
possível identificar aí a oportunidade de trabalhar como empregado nessas empresas, você pode perfeitamente se oferecer para atuar como parceiro dessas empresas, desses profissionais, dessas pessoas que estão aí trabalhando por conta própria também. A ideia é que você se torne parceiro das pessoas, que você ajude as pessoas a serem mais felizes, a serem mais bem-sucedidas, ou pelo menos tristes. Eu vou dar um exemplo, a questão de ser menos triste. Eu também trabalho com música, como eu já falei, e uma das coisas que a música tem, o poder que a música tem, é simplesmente deixar as pessoas mais alegres, né? De esquecer os problemas, pelo fato de resolver os problemas. A música não tem esse poder, não tem o poder de resolver o problema, mas tem o poder de emitir a sensação de bem-estar. E o músico simplesmente é pago por isso. Os artistas, os grandes artistas, eles nos ajudam a ficar de bem com a vida através do som, através da melodia, através dos ritmos e tal. Alguns até divertem a gente. Existe também o ramo do entretenimento, que ajudam as pessoas a se distraírem, a relaxarem. E, a grosso modo, o ramo do entretenimento, para muita gente, não é trabalho. Por quê? Porque boa parte das pessoas acham que trabalho é aquela coisa que você faz, como eu falei, dentro de uma empresa, né? Não acontece nada, começando de manhã, saindo à tarde, e aí vai embora. Né? Então, assim, um outro detalhe. Ah, existem dois motivos pelos quais você não é contratado, por exemplo, para ser empregado. Tá? Ou porque realmente você não se qualifica, você não é qualificado para aquela vaga que você está pretendendo a encher em determinada empresa, ou a outra situação. A situação de você ser muito qualificado para aquela vaga. Tá? A sua qualificação é tanta que a empresa não tem como pagar aí o que você merece, um salário justo para você. Tá? Porque, caso você não saiba, para que a empresa mantenha um funcionário, para que a empresa pague o funcionário, ela tem que, pelo menos, considerar, lá no financeiro dela, pelo menos equivalente a 2 funcionários. Então, assim, para te pagar R$ 100 ou R$ 1.000 que seja, ela tem que considerar pelo menos o dobro, porque ela vai precisar pagar os seus direitos trabalhistas, né? Aí entra férias, FGTS, aviso prévio, e isso, dependendo da empresa, custa muito caro, tá? Então, a minha ideia é que você, como eu falei, ao invés de você se empenhar e só trabalhar como um empregado, a ideia é que você se torne parceiro dessa empresa. E aí entra a ideia aqui que eu disse também, para que você se cadastre na prefeitura da sua cidade como um profissional autônomo, para que você possa, se for o caso seja necessário, que você possa emitir a sua nota fiscal avulsa. Tá? Isso é perfeitamente possível, é legal, você contribui com a sua cidade, você paga o ISS, você paga o seu imposto, faz um trabalho bem feito. E acredite, foi assim que eu comecei, tá? E de tanto fazer trabalhos avulsos, chegou uma hora que eu precisei simplesmente ter um CNPJ para que eu pudesse emitir nota de pessoa jurídica. Ou seja, eu tenho uma empresa, mas acredite, a minha empresa é feita apenas por mim mesmo. E como é que eu faço, como é que eu faria, o que eu sugiro para você, caso você não tenha dinheiro, por exemplo, para contratar funcionário. Tá? Mais uma vez, é claro que isso é muito relativo, vai depender muito do seu ramo, e por isso eu quero que você deixe aqui o seu comentário, tá? Em relação ao seu ramo. A ideia é que você, inicialmente, não contrate nenhum funcionário. Tá? Se for possível o seu ramo, a ideia é que você realmente bote a mão na massa. Tá? Isso não é errado, não é ilegal. Pelo contrário, é muito nobre da sua parte se empenhar, trabalhar e explorar aquele seu talento, tá? Aquele conjunto de habilidades que você tem. A ideia é que você, inicialmente, se possível, coloque sim a mão na massa e não contrate nenhum funcionário. E, ao invés de funcionário, você pode contratar, da mesma forma que eu sugeri agora, você pode contratar parceiros de negócio para o seu trabalho, para o seu projeto, tá? Por exemplo, aqui, eu vou colocar um exemplo, no ramo de publicidade, por exemplo. Eu não tenho gráfica, tá? Não tenho gráfica, mas eu conheço
quem tem gráfica. Então, o que é que eu faço? Eu pego um serviço de publicidade, faço o que é da minha alçada, digamos assim, por exemplo, a parte de design, a parte de planejamento, a parte de estratégia, e quando for para executar, eu repasso para o meu fornecedor, para o meu parceiro, para que ele execute lá a gráfica dele, lá, faça a impressão do material impresso, né? E aí entra os cartões de visita, a frase, ofício e tal. E em contrapartida, entra a parceria, onde todo mundo está ganhando. Por quê? Porque eu ajudo o meu cliente no trabalho gráfico, certo? Eu faço um trabalho aqui e ajudo o meu parceiro, que é a gráfica, lá, por exemplo. E, em contrapartida, esse meu parceiro, ele geralmente tende ou a considerar um desconto especial para mim, porque eu compro dele, um fornecedor, e, em contrapartida, eu consigo até tirar uma margem de lucro para mim, com base na indicação que eu fiz para o meu parceiro. Isso é muito comum, por exemplo, no mundo da arquitetura. Existe um termo que eu esqueci agora o nome, que caso o arquiteto se cadastre lá numa determinada loja, eu acho que é PT, FT, algo assim. Ele recebe uma comissão pelo fato de estar comprando naquela loja. Então, assim, com base na compra, no valor bruto da compra do cliente, o arquiteto recebe um percentual da loja com base naquele valor bruto. E isso é perfeitamente possível você fazer. Se for o caso, você pode pegar essa mesma estratégia para começar a montar o seu próprio negócio. Sei que você tem um negócio. A ideia é que você simplesmente tenha ou conheça pessoas que sabem fazer as coisas que você não sabe fazer ou simplesmente não quer fazer. E aí, a ideia é que você simplesmente seja um articulador, um agenciador desse conjunto de empresários, desse conjunto de pessoas que sabem fazer uma coisa. E assim, você pode ver que aqui existe uma tríade, tá? É o seu cliente, é você e é o seu parceiro. Então, essa tríade vai fazer com que você possa trabalhar, se for o caso, até mesmo sem necessariamente botar a mão na massa. Volto a falar, dependendo, claro, do seu grupo de atividade, tá? Mas, se você quer começar algo absoluto zero, você pode se valer dessa estratégia. Você não tem nada, você não tem dinheiro, você não tem funcionário, mas você tem quem faça, e essa pessoa que faz aquela coisa, você sabe que existem pessoas que precisam desse seu parceiro, você pode fazer o intermédio aqui. Está aqui o cliente, aqui você, e está aqui o seu parceiro. Você vai fazer o meio campo entre o seu cliente e o seu parceiro, e em contrapartida, ser devidamente recompensado por isso. Tá? Isso você pode aplicar em vários segmentos profissionais, em várias atividades. Tá? Ah, uma coisa muito interessante que você pode fazer para que você possa começar a captar clientes é hoje também utilizando as redes sociais. Tá? Você pode começar a mostrar o conjunto de coisas que você é capaz de fazer. Com base naquilo que você vai realizando, a ideia é que você vá aos poucos montando o seu portfólio, você vai mostrando as suas ações, tá? E em pouco tempo, você vai começar a se tornar uma autoridade naquele seu segmento profissional. Aos poucos, as pessoas vão começar a associar você àquela determinada atividade comercial, àquela determinada atividade profissional, e não acho estranho se elas começarem a procurar por você para ajudá-las, tá? E volto a falar, você não precisa necessariamente fazer tudo, basta, muitas vezes, você ter quem faça. É isso que muitos empresários fazem. Não necessariamente botam a mão na massa. Eles simplesmente tragam pessoas ou simplesmente entregam funcionários. Beleza? Então é isso. Vamos continuando. Sim, uma coisa bem legal. O pessoal acha que o dinheiro é o fator determinante para que elas comecem uma atividade, comecem um negócio. Uma coisa fundamental para que você comece a tocar uma ideia, a tocar um negócio, não é apenas você esperar ter a quantidade de dinheiro ideal. Você precisa focar muito numa coisa chamada networking, tá?
Você precisa contratar as pessoas, você precisa mostrar o seu trabalho. Como eu falei agora há pouco, você precisa criar uma certa autoridade para que as pessoas percebam que você sabe resolver aquele problema, aquele tipo de problema. Então, com base nisso, é interessante que você faça um trabalho de associação, tá? É você se associar a pessoas daquele tipo de mercado que você pretende atuar. Porque é na associação que você vai ser associado, as pessoas vão ver e vão associar a sua imagem àquele tipo de atividade profissional. E, por esse motivo, estou aqui com a ideia. É interessante que você realmente faça um trabalho de associação da sua imagem, tá? E se for o caso, caso você você perceba que você tem um grande poder assim de conhecimento em relação à sua atividade profissional, você pode perfeitamente também se oferecer para escrever, por exemplo, para o jornal da sua cidade, para começar a explorar a sua autoridade. É isso que eu faço aqui. Eu comecei aqui, eu me ofereci para escrever um jornal daqui, que é o Jornal do Comércio, que é um dos principais jornais de economia do Estado, e acredito que deu certo. E o pessoal me viu como autoridade, e as pessoas respeitam quem tem uma autoridade, tá? Não que você seja o melhor, mas você está aqui, você está influenciando pessoas com as suas ideias, com as suas visões de mercado. Você pode se oferecer, inclusive, para palestrar em instituições de ensino, faculdade, em sindicatos, cooperativas, para que essas pessoas fiquem sabendo que você faz aquela coisa e acredite. Essa é uma das melhores formas que você tem de captar os seus primeiros clientes, uma só vez, porque está todo mundo vivendo ali. E você, quando está falando para alguém, você simplesmente está sendo visto como uma pessoa que domina aquele assunto. Você está sendo visto por uma pessoa que tem autoridade para falar a respeito daquele assunto. E, portanto, é quase certo que boa parte daquelas pessoas que estão olhando em você, mais cedo ou mais tarde vão precisar de você, vão chegar para conversar com você, vão trocar e-mail com você, cartão com você, tá? E, enfim, você vai começar a se tornar aí uma referência para aquele tipo de ação, opa, aquele tipo de mercado, para aquele tipo de pessoas, tá? E, aliás, falando em pessoas, o ideal também é que você não se empenhe em querer vender os seus produtos para todo mundo, tá? Isso é uma coisa que eu falo no Enfim Desempregado, tá? Tem um e-book. Ricardo, você pode colocar aí para o pessoal o link do e-book, tá? Por favor. Isso eu falo no e-book Enfim Desempregado. Ricardo vai colocar aqui para você o link. E juntamente com o Enfim Desempregado, eu coloco de bônus um outro material, que é o e-book Marketing na Internet, os princípios básicos para você vender sem vender, tá? Porque a ideia é que você realmente não fique empurrando os seus produtos de forma empurrando goela abaixo. Porque, acredite, as pessoas, apesar de gostarem de comprar, elas simplesmente odeiam vendedores, tá? Então, assim, quando você for fazer a oferta dos seus produtos, principalmente pela internet, a ideia é que você não fique aí marcando as pessoas, tá? Fazendo spam, incomodando as pessoas pelo Facebook, pelo WhatsApp. A ideia é que você comece a explorar cada vez mais conteúdos educativos, para que as pessoas fiquem sabendo aí do conjunto de coisas que você faz, das coisas que você faz, para que elas possam ser mais bem feitas, bem sucedidas, mais felizes, ou como eu falei, menos tristes, tá? Você pode conferir aí, tem o e-book que você recebe de graça, com a aquisição do e-book Desempregado. E assim, caso você esteja acompanhando agora esse encontro aqui, o Dia do Desempregado, o e-book Enfim Desempregado, juntamente com todos os bônus, ele vai sair por apenas R$ 87, tá? Se você tiver interesse, é só você clicar no link que está aparecendo aqui e garantir o seu acesso aí ao material, tá? Vem com bônus mostrando o que você pode fazer para começar a vender através da internet, tá? Que é um outro material complementar ao ser desempregado. Você vai receber também aqui um outro material que é um amigo meu, o Edson Gonçalves, que é um especialista aí em consultoria, ele é um consultor. Ele mostra para você o que você pode fazer para ganhar até mais dinheiro, caso você queira trabalhar com consultoria. Ele vai mostrar para você o que você pode fazer
para ganhar mais dinheiro, inclusive com menos clientes. Isso é uma coisa assim, fantástica, porque, a grosso modo, as pessoas querem focar muito e apenas só na quantidade de clientes. Elas querem vender para mais clientes, elas ficam trabalhando, às vezes, perdem qualidade de vida. Né? Isso aqui é muito importante também. A ideia do efeito desempregado é você trabalhar com inteligência, tá? Para que você não fique só trabalhando, trabalhando, trabalhando e esqueça de viver. Tá? A ideia também do efeito desempregado é que você se paute uma coisa fundamental, importantíssima para você, se atentar à questão deixa eu ver aqui, da inteligência financeira também, tá? Você precisa aprender a lidar com o dinheiro. A ideia não é só você ganhar dinheiro, a ideia é que você também ganhe dinheiro e ganhe mais dinheiro com o dinheiro que você ganha, tá? A ideia é que você comece a se empenhar em conhecer um pouquinho, não precisa ser lá um especialista em finanças, tá? Mas é interessante que você coloque também o seu dinheiro para trabalhar para você. E é isso que eu também mostro no Enfim Desempregado. Existem coisas, por exemplo, poupança. Poupança, a grosso modo, acredite, se você investe o seu dinheiro, aplica o seu dinheiro na poupança, é quase certo que você esteja perdendo o seu dinheiro. Existe um link dentro do próprio e-book que eu falo, que eu explico o motivo disso. Tá? Deixa eu ver aqui. Sim. Outra coisa. É muito importante que você não se empenhe em ganhar dinheiro para pagar dívidas, tá? Para contrair dívidas, para ficar aí sempre naquela coisa, a famosa corrida dos ratos, tira aí mencionada no livro Pai Rico, Pai Pobre, que, por sinal, eu recomendo essa leitura para você, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, tá? É para que você não viva apenas para pagar contas. A ideia é que você receba o seu dinheiro, você realmente trabalhe pelo seu dinheiro, mas, claro, que você também faça o seu dinheiro trabalhar para você, beleza? Vou finalizar aqui nosso encontro, tá? Eu espero que essas mensagens que eu tenho passado para vocês tenham valido a pena. Esse aqui é o primeiro dia D, o primeiro dia do desempregado. Eu estou pensando em fazer um encontro como esse uma vez a cada mês, tá? Para que a gente possa aí sempre manter contato com o pessoal que participa aqui do Desempregado com a gente. Eu lembro, mais uma vez, que se você adquirir agora o e-book Enfim Desempregado, ele vai sair por apenas R$ 87, tá? Ele está custando atualmente 127, tá? Se você adquirir agora, enquanto esse encontro está sendo transmitido, ele vai sair juntamente com todos os bônus que eu falei agora há pouco, por apenas R$ 87. Eu vou fazer uma edição daqui a pouco desse encontro. Vou fazer aqui, vou cortar aí o tempo que a gente perdeu falando aqui. Vou fazer só o compacto dele. E caso você adquira, eu vou mandar para você o e-mail, tá? A partir de amanhã, a partir de amanhã de sexta-feira, ele vai sair por 97, tá? E eu vou segurar a oferta até a outra semana, tá? Por R$ 97. Se você adquirir agora, ele sai por R$ 87. E até a semana que vem, por R$ 97. Depois eu encerro a promoção, tá? E ele volta ao valor de R$ 127, tá? Eu queria que você refletisse bastante sobre isso que eu falei agora há pouco, que você, se for o caso, escreva aqui a sua dúvida, ou me mande um e-mail, você pode participar. Tem lá o meu e-mail, rafaelfreire@enfimdesempregado.com.br. Você pode trocar ideia comigo, sempre faz questão de responder os e-mails, tá? Mas a minha função aqui eu não tenho o poder assim, de fazer a coisa acontecer do nada, tá? É você que tem que botar a mão na massa, eu só tenho o poder de passar o conhecimento para você. Mas eu queria que você começasse a refletir sobre a visão que você tem em relação ao mercado de trabalho, em relação aos seus resultados profissionais, em relação aos seus resultados financeiros, tá? Isso também inclui a sua família, tá? Às vezes a gente tem um parceiro, uma parceira que às vezes não contribui para às vezes tem os filhos, né? E isso é muito importante também você se atentar para esse detalhe também das finanças, tá? Controle financeiro, multiplique cada vez mais o seu dinheiro, trabalhe com inteligência,
não se empenhe apenas em ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Respeite também a sua qualidade de vida. E se for o caso, até mesmo cobre mais por isso, tá? Vai chegar uma hora que você vai perceber que não tem preço você fazer aquilo que você gosta e ser pago de forma honesta por aquilo, tá? E acredite, nem sempre ter mais clientes significa viver melhor. Apesar de você ganhar mais dinheiro, tá? Não adianta você ganhar mais dinheiro se a grosso modo você perde a sua qualidade de vida. Tá bom? Tudo certo aí, Ricardo? Ricardo, para quem não sabe, é um parceiro meu que tá, deu suporte aqui nesse encontro com vocês. Tudo ok, Rafa. É um cara muito pobre aí no marketing digital. Caso você tenha interesse, você pode visitar aí no meu blog ou então no YouTube, no canal. A entrevista que eu fiz com o Ricardo Lutz, que é um cara fantástico na questão de ferramentas de marketing digital. Eu sugiro que você entre em contato também com ele, para que você possa trocar altas ideias, até mesmo para complementar o e-book gratuito que você vai receber sobre marketing digital, sobre como você pode vender através da internet aquilo que você faz, beleza? Bom, é isso, galera. Então, muito obrigado por todo mundo estar presente aqui no nosso primeiro dia do desempregado. Eu espero que vocês possam aí refletir, como eu falei, em relação a esses assuntos. E, claro, não esqueçam de sempre manter contato comigo, de escrever para mim. É um prazer aí sempre trocar ideias com pessoas como você, beleza? Um abraço e, mais uma vez, não esqueçam, enfim, desempregado. Passa. Acontece. Um abraço, tamo junto. Até a próxima.